Você tem sentido sua mente pesada? Às vezes, parece que o mundo está calmo por fora, mas dentro da sua cabeça tem uma guerra acontecendo. Pensamentos estranhos, preocupações que não saem, vozes internas que te acusam, culpas do passado que voltam do nada, e aquela sensação de que tem algo errado com você. Você tenta se distrair, mas os pensamentos perseguem. Tenta dormir, mas a mente não silencia. Tenta sorrir, mas por dentro continua tudo nublado. É como se uma nuvem escura ficasse rondando sua cabeça, como se algo estivesse tentando te prender em um ciclo de medo, dúvida e confusão. Talvez você nem consiga explicar para ninguém. Talvez ache que ninguém entenderia o que se passa aí dentro. Mas o que está acontecendo não é loucura, é guerra espiritual. E se essa oração chegou até você hoje, não foi por acaso. Foi porque está na hora de lutar do jeito certo, com fé, com verdade e com o céu do teu lado. Hoje, você não vai orar sozinho. Hoje você vai clamar junto com um guerreiro celestial. São Miguel Arcanjo, aquele que luta onde a gente não consegue lutar, que entra onde a gente não enxerga, que desfaz laços invisíveis e que protege a mente dos filhos de Deus. Agora, respira fundo, fecha os olhos e entrega essa guerra que está dentro de você nas mãos daquele que nunca perde batalha, porque essa oração é para libertar sua mente. Senhor, a mente dessa pessoa tem sido campo de batalha. Tem sido difícil viver em paz, quando pensamentos escuros tomam conta, quando a dúvida sussurra, quando o medo paralisa, quando o passado acusa, quando o futuro assusta. Por isso, hoje, nos colocamos diante de Ti, clamando por libertação, clamando por silêncio, não o silêncio do mundo, mas o silêncio da alma, aquele que vem quando a Tua presença entra e expulsa tudo que não te pertence. Senhor, entra nessa mente agora, tira o peso, tira o excesso de pensamentos, tira a opressão, tira o medo constante de errar, de falhar, de não dar conta. Apaga, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo plantou, mentiras, inseguranças, vozes distorcidas, e no lugar disso, planta a Tua verdade, planta a Tua paz, planta a certeza de que não há pensamento mais forte do que a Tua presença. E agora nós clamamos, São Miguel Arcanjo, entra com Tua espada de fogo e corta toda a raiz invisível que está alimentando essa tempestade mental. Corta os laços que foram feitos sem que essa pessoa percebesse. Corta palavras que lançaram contra ela e que ainda ecoam dentro da mente. Corta todo pensamento sabotador, toda culpa, toda confusão. Expulsa o que é espiritual, silencia o que é emocional e protege o que é sagrado, a paz que vem de Deus. Senhor, a mente dessa pessoa tem sido campo de batalha. Tem sido difícil viver em paz quando pensamentos escuros tomam conta, quando a dúvida sussurra, quando o medo paralisa, quando o passado acusa, quando o futuro assusta. Por isso hoje, nos colocamos diante de Ti, clamando por libertação, clamando por silêncio, não o silêncio do mundo, mas o silêncio da alma, aquele que vem quando a Tua presença entra e expulsa tudo que não te pertence. Senhor, entra nessa mente agora, tira o peso, tira o excesso de pensamentos, tira a opressão, tira o medo constante de errar, de falhar, de não dar conta. Apaga, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo plantou, mentiras, inseguranças, vozes distorcidas. E no lugar disso, planta a Tua verdade, planta a Tua paz, planta a certeza de que não há pensamento mais forte do que a Tua presença. E agora, nós clamamos, São Miguel Arcanjo, entra com Tua espada de fogo e corta toda a raiz invisível que está alimentando essa tempestade mental. Corta os laços que foram feitos sem que essa pessoa percebesse.
Corta palavras que lançaram contra ela e que ainda ecoam dentro da mente. Corta todo pensamento sabotador, toda culpa, toda confusão. Expulsa o que é espiritual, silencia o que é emocional e protege o que é sagrado, a paz que vem de Deus. E se houver alguma voz que não veio de ti, que insiste em repetir que essa pessoa não é suficiente, que ninguém se importa, que ela vai fracassar, que nunca vai sair desse buraco, silencia agora, arranca pela raiz, porque essa mente foi criada para ouvir o céu, foi criada para ser morada da paz, foi criada para sonhar, para planejar, para confiar, e não para viver atormentada. São Miguel Arcanjo, derruba agora todo o altar invisível construído contra essa mente. Se houve inveja, se houve maldição, se houve praga rogada, se houve pacto feito nas trevas, queime tudo agora, em nome de Jesus e pelo poder da tua espada, Miguel. Desfaz toda a influência demoníaca. E se essa pessoa foi consagrada ao mal, sem saber, em algum momento da vida, em alguma brincadeira, simpatia, feitiço ou palavra dita, liberta agora, porque ela pertence a Deus. Porque a mente dela é território santo e porque ninguém tem autoridade sobre ela a não ser o Altíssimo. Senhor, visita essa mente com teu bálsamo, com tua paz que excede todo entendimento, com teu amor que limpa toda sujeira emocional, com tua graça que reorganiza tudo por dentro. E se houver pensamentos de morte, pensamentos de desistência, pensamentos de que nada vai mudar, nós cancelamos agora. Em nome de Jesus, todo pensamento de destruição, de depressão profunda, de ansiedade esmagadora, cai por terra. E no lugar disso, nasce agora uma nova mentalidade, uma mentalidade firmada em Deus, uma mente leve, uma mente protegida, uma mente sã. São Miguel Arcanjo, caminha com essa pessoa onde ela for, guarda o sono dela, guarda os pensamentos que vêm no banho, no trânsito, na solidão. Fica de guarda quando ela estiver distraída, quando ninguém estiver olhando, quando ela não souber o que está sentindo. Fica ali como escudo invisível, como espada pronta, como protetor leal, porque agora essa mente é do céu, essa mente é luz, essa mente é livre. E mesmo que o mundo lá fora continue igual, por dentro, algo já começou a mudar. Essa opressão que antes apertava o peito já não tem mais força. Esse pensamento negativo que dominava os dias já começou a enfraquecer. Porque onde a luz entra, as trevas não resistem. E onde Deus habita, nenhum mal prevalece. São Miguel, fica de pé ao lado dessa pessoa agora. Coloca teus anjos de guerra ao redor dela, um de cada lado. Na mente, no coração, nos sonhos. Protege os pensamentos que ainda vão surgir. Guarda os planos que ela vai fazer a partir de agora. E afasta toda a influência que tentar plantar medo ou confusão de novo. Se alguém vier com palavras que ferem, fecha os ouvidos. Se vierem ideias que não vêm de Deus, fecha o caminho. Se algo tentar de novo contaminar o interior dela, entra antes, Miguel. Interfere antes, bloqueia antes. Porque agora, essa mente tem dono. E não é o passado, não é o trauma, não é o medo, é o céu. Essa mente pertence ao céu. É morada da paz, é abrigo da luz, é território de Deus. E se por algum motivo ela se perder de novo, que o Senhor a encontre. Se escurecer de novo, que a tua luz a ilumine. Se ficar pesada, que teu sopro traga alívio. E que, acima de tudo, ela nunca mais ande sozinha. Porque onde ela for, tu estarás. E onde a mente dela estiver, tu protegerás. E, Senhor, se ainda houver alguma brecha, mesmo que pequena, mesmo que despercebida, fecha agora. Se há dores escondidas, que ela mesma esqueceu, mas ainda doem, traz à luz para que sejam curadas.
Se há lembranças que ainda provocam lágrimas em silêncio, visita essas memórias, refaz esse caminho e reescreve a história por dentro, porque não adianta viver com aparência de paz se a alma ainda sangra. Não adianta sorrir por fora e por dentro carregar o peso de 1000 batalhas. Por isso, Senhor, desce ao lugar mais profundo dessa mente. Vai até os pensamentos que ela não conta para ninguém, aqueles que ela tem vergonha, aqueles que ela esconde até de si mesma. Toca ali, toca com tua compaixão, toca com tua misericórdia, toca com tua mão que não acusa, mas cura. São Miguel, tu que és luz em meio às trevas, traz ordem onde há confusão, traz clareza onde há dúvida, traz firmeza onde há insegurança. Guarda cada novo pensamento que surgir após essa oração. Guarda os primeiros minutos do dia. Guarda os últimos segundos antes de dormir. Guarda os pensamentos involuntários. Guarda as palavras que os outros dizem e que ficam martelando dentro da mente. Coloca um escudo invisível entre essa mente e tudo aquilo que tentar roubar a paz que foi plantada aqui. E se por acaso vierem recaídas, se o desânimo bater de novo, se a ansiedade tentar voltar, que essa oração ecoe como um lembrete, ela não está sozinha. Tem um Deus que vê, tem um Deus que cuida, tem um Deus que entende a dor sem que precise ser explicada, e tem um guerreiro celestial que luta por ela, mesmo quando ela não tem forças para lutar. E quando tudo parecer voltar ao normal, quando a rotina esconder a batalha, quando ninguém mais perguntar se ela está bem, quando as dores parecerem ter passado, mesmo assim, Miguel, continua vigiando. Porque nem toda ferida avisa que vai abrir de novo, nem toda dor dá sinal antes de explodir, nem todo ataque é violento. Alguns chegam em silêncio no pensamento. Guarda esse silêncio, guarda esse intervalo entre o tô bem e o preciso de ajuda. Guarda aquele momento em que a pessoa olha para o nada e o coração está cheio de tudo. Toma conta, Miguel. Toma conta quando ela estiver sozinha em casa. Toma conta quando ninguém responder a mensagem, quando ela acordar cansada e não souber por quê, quando ela se cobrar demais e esquecer de se tratar com amor. Ajuda ela a não acreditar mais nas mentiras que o mundo diz. Mentiras que dizem que ela não tem valor, que ninguém liga, que ela nunca vai mudar. Destrói cada uma dessas mentiras. Com tua luz, com tua força, com tua espada, tira todo o rótulo que foi colocado na mente dela. Ansiosa, problemática, fraca, tímida demais, descontrolada. Não vai conseguir. Ninguém quer ficar perto. Não é digna. Arranca isso agora. Não importa quem falou, não importa quando disseram, não importa se ela começou a acreditar. Agora, essas palavras não têm mais poder. Agora, essa mente está sendo restaurada. São Miguel, restaura a identidade dela, mostra quem ela é de verdade. Mostra que ela não é o que fizeram com ela, não é os erros que cometeu, não é o que disseram quando ela estava no chão. Ela é o que Deus criou. E o que Deus cria, o inferno não destrói. Por isso, levanta ela por dentro. Renova as forças internas. Refaz a fé. Refaz a esperança. Refaz o brilho do olhar. Tira esse cansaço mental. Essa confusão de pensamentos. Essa briga interna que ninguém vê. E se tem alguma voz ainda gritando lá no fundo, silencia. Se tem algum trauma tentando influenciar as decisões, quebra essa influência. Se tem alguma culpa pesando o coração, cura, perdoa, limpa. São Miguel Arcanjo, nessa batalha silenciosa, nessa guerra que ninguém vê, tu és a proteção divina. Fica com essa mente, fica com esse coração, fica com essa pessoa, até que ela esteja forte o suficiente para seguir em paz. E se em algum momento o passado voltar para assombrar, se alguma lembrança surgir de repente e tentar arrastar de volta para a dor, que essa pessoa se lembre, ela já passou por isso. Ela sobreviveu.
Ela resistiu. Ela está aqui, não como antes, não como quem carrega o mesmo peso, mas como quem foi restaurada por dentro. São Miguel, não deixa que ela ande olhando para trás. Não deixa que a culpa do ontem atrapalhe o passo de hoje. Não deixa que erros antigos definam o futuro dela. Dá a ela olhos novos, para enxergar além do que feriu, para ver beleza de novo onde antes só havia dor, para acreditar que tem recomeço, mesmo depois de tanto tropeço. Ajuda ela a se perdoar, a se olhar com misericórdia, a aceitar que está em processo e que Deus não cobra perfeição, mas entrega. Entrega verdadeira, entrega sincera, entrega de quem diz: eu não consigo sozinho, mas não quero continuar assim. E é aí, nesse ponto, que o céu se move. É nesse momento de rendição que os anjos descem. Por isso, desce agora, Miguel. Desce com teus exércitos invisíveis, desce com armaduras de luz, desce com o som das espadas celestiais e invade essa casa, invade esse quarto, invade essa mente, invade essa atmosfera. Toda opressão vai embora. Toda influência maligna sai agora. Toda presença que não vem de Deus, que desapareça. Essa casa é luz, esse ambiente é paz. Esse corpo é templo, essa alma é livre, livre, livre do que aprendia, livre do que a amarrava, livre do que a sabotava, livre do que a adoecia. Porque onde Deus entra, o inimigo não fica, e onde São Miguel pisa, nenhuma força oculta permanece de pé. Então, Senhor, se ainda houver qualquer nó, desata. Se ainda restar qualquer sombra, ilumina. Se ainda existir alguma corrente, quebra agora. Miguel, vai passando sobre as dores enraizadas, sobre as histórias mal resolvidas, sobre os vazios que ninguém entende, sobre os silêncios que gritam alto dentro da alma. Vai passando sobre aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete, sobre as decisões tomadas com medo, sobre as promessas quebradas, sobre os sonhos esquecidos, e onde houver uma ferida aberta, derrama óleo, derrama bálsamo, derrama cura. Não importa quantos anos passaram, não importa o que disseram, não importa o que foi perdido, tu és especialista em restaurar o que parece sem solução. E agora, essa pessoa que ora não quer mais carregar tudo sozinha. Ela está entregando, está soltando, está se rendendo. Então recebe, Senhor, recebe o peso, recebe o cansaço, recebe o medo, recebe as lágrimas que ela segurou. Miguel, coloca a tua espada entre ela e tudo o que tentou destruir sua fé, entre ela e os pensamentos de desistência, entre ela e as vozes que diziam que ela não era suficiente. Protege o sono dela, protege o despertar, protege os pensamentos ao longo do dia, protege as decisões, os caminhos, os encontros. Coloca a tua presença como escudo, como proteção silenciosa, como muralha invisível ao redor da mente, do corpo, do espírito, e que a partir de hoje ela se levante diferente, mais leve, mais segura, mais conectada com o céu, porque agora ela sabe, ela não está sozinha, ela nunca esteve. E mesmo quando tudo parecia perdido, o céu já estava agindo, o socorro já estava vindo, a vitória já estava sendo construída. Então agora, Miguel, com tudo que foi dito, com tudo que foi entregue, com tudo que foi sentido, nós encerramos essa oração, mas não encerramos a tua presença. Fica aqui, permanece nessa casa, caminha ao lado dessa pessoa em cada passo. Nos dias bons, celebra com ela. Nos dias ruins, luta por ela. Sela tudo que foi orado. Sela com tua espada, com tua luz, com a autoridade que te foi dada pelo Altíssimo, e que, a partir de hoje, nenhuma força oculta tenha poder, nenhum mal tenha acesso, nenhuma mentira encontre espaço. Que haja paz, que haja renovo, que haja transformação real e, acima de tudo, que haja fé. Fé firme, fé que não desiste,
fé que sustenta. Amém e amém.